Você percebeu cedo que ser você não bastava. Talvez tenha começado na infância. Aquela expressão de desapontamento no rosto dos seus pais quando você chorava demais, ou o silêncio desconfortável quando você falava o que realmente pensava. Ali, no intervalo entre um gesto natural e a reação fria do mundo, você aprendeu a se esconder. E assim nasceu a sua primeira máscara. Não foi uma escolha consciente, foi uma adaptação, uma estratégia, uma tentativa desesperada de ser aceito num mundo que rejeita o que é verdadeiro demais. Você aprendeu a sorrir quando estava desabando, a dizer "tá tudo bem" quando seu peito gritava por socorro, a ser prestativo, simpático, gente boa, mesmo quando por dentro você queria gritar, "me vejam", mas ninguém via, só a performance, só o personagem. E o mais cruel, você começou a ser amado por isso, mas não por quem você é, por quem você finge ser. E isso cria uma dor silenciosa, quase invisível, porque quanto mais você é elogiado por algo que não é real, mais sozinho você se sente, mais desconectado de si mesmo, mais estranho dentro da própria pele. Carl Jung dizia que o maior fardo de um ser humano é viver uma vida que não é sua. E esse fardo começa quando percebemos que o nosso valor, aos olhos do outro, depende da nossa capacidade de interpretar um papel. Mas e se você parasse? E se deixassem cair a máscara? Será que ainda restaria alguém ali do seu lado? Ou o amor deles desapareceria junto com o personagem? É essa pergunta que vai nos guiar daqui pra frente. Porque talvez o que você chama de relacionamento seja, na verdade, um pacto silencioso de mentiras mútuas. A vida virou um palco. E você, um ator. Treinado para dizer o que agrada, sorrir na hora certa, esconder suas lágrimas nos bastidores. Mas quem escreveu esse roteiro? Foram seus pais, sua cultura, a religião? Ou foram os traumas, silenciosos, camuflados, que moldaram sua personalidade como se ela fosse argila frágil? Não é só o que você mostra, é o que esconde. E às vezes o que esconde é mais real do que tudo o que os vem. Você percebe isso sozinho, quando finalmente o personagem descansa e sobra apenas o vazio. Não é o vazio que não, mas o começo. Porque é no silêncio que a alma grita. Quantas vezes você se pegou no espelho e se reconhece mais? Como se estivesse interpretando um papel há tanto tempo que esqueceu qual era a sua verdadeira voz. E o mais trágico, as pessoas ao seu redor, elas se apaixonaram por esse personagem. Elas amam a gentileza, mas não da sua raiva. Amam a sua paciência, mas ignoram o cansaço que você esconde. Elas dizem, você é incrível. Mas se vissem, talvez não repetissem isso. Você não é amado. O que é amado é a versão que você inventou para sobreviver. Mas quanto tempo mais isso vai durar? Porque fingir tem um custo. E é a própria alma. Você sorri em fotos, mas o coração está esgotado. Recebe elogios, mas se sente um impostor. Conquista admiração, mas sente que está cada vez mais longe de si. E tudo isso porque, no fundo, acredita numa mentira terrível. Se eu mostrar quem eu sou, ninguém vai ficar. Mas justamente por esconder, você está impedindo que alguém te ame de verdade. Você tem medo, não de escuro, de altura ou de monstros imaginários, mas de ser visto. De verdade, nu, cru, sem edição. Porque ser visto é ser vulnerável. E ser vulnerável, no mundo de hoje, parece um convite ao abandono. Você aprendeu cedo que mostrar sua dor era perigoso. Chorar demais, sinal de fraqueza. Ficar calado, sinal de desinteresse. Ficar nervoso, drama. Ser sincero demais, agressivo. Então você foi calibrando o seu jeito de existir, aparando as arestas da alma, podando o que era intenso, domesticando o que era selvagem, tudo para caber. Caber na amizade, caber no relacionamento, caber no olhar alheio. Mas ninguém te perguntou se isso estava te matando por dentro. Ninguém quis saber o quanto do seu brilho você teve que apagar, só para não incomodar. E sabe o que dói mais? É que mesmo se esforçando tanto, ainda assim o amor que você recebe não parece suficiente, porque não é amor, é aceitação condicional. Um contrato invisível que diz, eu te quero assim e só assim, não mude. Mas o seu coração está implorando por espaço, por verdade. E você sente, se continuar fingindo, vai enlouquecer, porque toda vez que você suprime sua verdade, um pedaço da sua alma se cala. E quanto mais você se cala, mais a alma adoece. Carl Rogers dizia que o paradoxo curioso da vida é que quando eu me aceito como sou, então posso mudar. Mas como se aceitar quando o mundo só aplaude o personagem? Você está diante de uma escolha
silenciosa e crucial: continuar sendo amado por aquilo que você não é ou correr o risco de ser rejeitado por quem realmente é. E talvez, no fundo, essa seja a única chance de ser livre. Fingir tem um preço, e você está pagando com a própria alma. Você se tornou especialista em perceber o que o outro quer e entregar exatamente isso. Se a pessoa gosta de alguém calmo, você vira silêncio. Se ama pessoas fortes, você se veste de coragem. Se valoriza a leveza, você enterra seu peso. E a cada novo papel você desaparece mais um pouco. Vive cercado de pessoas, mas se sente absolutamente só, porque elas não amam você, elas amam o reflexo que você fabricou para ser aceito. E é aí que começa o ciclo mais cruel. Você começa a desconfiar do amor que recebe, porque no fundo, sabe que não foi você quem foi amado, foi o personagem. O amor vira um espelho quebrado, refletindo pedaços que não se encaixam. Você já percebeu como é cansativo manter essa performance constante? É um cansaço que não é só físico, é existencial. Você acorda, já colocando a máscara, como quem veste a armadura para mais uma guerra. A guerra de parecer inteiro, quando tudo está se despedaçando por dentro. Mas existe uma diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é adaptar-se ao ambiente. Viver é honrar sua essência. Você não foi feito para ser um reflexo, foi feito para ser um fogo. Mas apagaram suas chamas com elogios falsos, expectativas alheias e o medo de desagradar. E agora você está aqui, cansado, confuso, com um sorriso no rosto e um grito preso na garganta. Esse grito é sagrado. É o grito da sua alma dizendo: chega! Chega de ser o que esperam. Chega de moldar sua existência para caber em lugares que te sufocam. Chega de viver uma mentira que te afasta do milagre que é ser quem você é. Há um silêncio que machuca mais do que qualquer grito. É o silêncio de quem não se reconhece mais. Você já sentiu isso? Olhar para si e ter a estranha sensação de estar dentro de um corpo que não é mais seu, de carregar um nome, uma história ou uma rotina que parecem emprestadas. Esse é o sintoma de quem viveu tempo demais agradando todo mundo, menos a si mesmo. Você se perdeu tentando se encaixar, tentando ser compreendido, querido, aceito, tentando evitar conflitos, críticas, abandonos, mas agora está diante de um fato incômodo. A pessoa que você se tornou para ser amado não tem nada a ver com quem você realmente é, e isso te faz morrer aos poucos. Não uma morte física, mas uma morte da alma, lenta, silenciosa, invisível, como uma flor que para de receber sol e simplesmente desiste de florescer. E a sociedade aplaude. Aplaude seu sucesso, sua maturidade, sua resiliência. Mas ninguém vê que tudo isso é só um verniz brilhante sobre um vazio que cresce. Você aprendeu a performar a vida, mas esqueceu de vivê-la. Porque viver exige coragem. Coragem de desagradar. Coragem de ser mal interpretado. Coragem de dizer: esse sou eu e não vou mais esconder. E aí vem o medo. O medo de ser rejeitado, de ser deixado, de descobrir que sem a máscara talvez ninguém fique. Mas escute com atenção. Se alguém vai embora quando você mostra a sua verdade, essa pessoa nunca esteve com você. Ela esteve com a ilusão que você sustentava. E talvez isso não seja perda, é libertação. Você não precisa mais fingir, não precisa mais interpretar esse personagem moldado por expectativas que nunca foram suas. Sim, é assustador, porque a máscara, por mais sufocante que fosse, te protegia. Ela criava a ilusão de controle, mas era uma prisão com paredes invisíveis. Quando a máscara cai, o mundo pode parecer hostil, mas é só porque seus olhos estão se ajustando à luz da verdade, a sua verdade. Você começa a descobrir que não precisa ser aceito por todos, precisa apenas se aceitar o suficiente para não se abandonar mais. E aqui começa a verdadeira revolução. A de se amar mesmo quando ninguém mais entende. A de se respeitar mesmo que o mundo não aplauda. A de se manter firme mesmo que isso custe a solidão inicial. Porque sim, haverá perdas. Pessoas que só estavam por perto enquanto você fingia ser alguém que elas projetaram. Essas irão embora, mas isso não é sinal de fracasso. É sinal de que a poda começou. E onde há poda, há espaço para novos frutos. Pessoas que te verão, não pelo que você aparenta, mas por quem você realmente é.
é, com sua intensidade, sua estranheza, sua sombra, sua luz. E você começará a respirar diferente, mais fundo, mais livre, sem medo de ser mal interpretado, sem a necessidade constante de provar valor, porque o amor verdadeiro, aquele que cura e transforma, nunca exige performance. Ele reconhece, ele acolhe, ele sustenta. E tudo começa quando você decide: chega, eu não vou mais viver para agradar. A partir desse ponto, nasce uma nova vida. Uma vida onde você não será amado por todos, mas será profundamente amado por quem realmente enxerga a sua alma. Quando a máscara cai e o barulho do mundo se cala, o que sobra é o silêncio. Mas não um qualquer silêncio. Não o silêncio vazio da solidão que sufoca. É o silêncio sagrado, o silêncio do reencontro. Você começa a ouvir algo que antes estava soterrado, a sua voz interior, frágil no início, mas viva. Você passou a vida inteira tentando ser o que os outros amariam, mas agora, finalmente, está começando a ser quem sua alma respeita. E isso é liberdade. Não a liberdade superficial dos slogans de autoajuda, mas a liberdade radical de existir sem pedir desculpas pela sua essência, de ocupar espaço, de falar a verdade, mesmo que tremendo, de viver a sua luz e acolher a sua sombra. É claro que muitos vão se afastar, é claro que vai doer, mas você vai sobreviver. Aliás, pela primeira vez, você vai viver, porque só há amor verdadeiro onde há verdade, e só há paz interior quando a alma pode, enfim, respirar sem censura. Você não veio a este mundo para ser uma cópia, não nasceu para agradar multidões, à custa de sua identidade. Você veio para manifestar algo único, algo que só pode nascer de você. E se o preço disso for perder alguns aplausos, que sejam, porque a alma não se alimenta de aplausos, ela se alimenta de verdade. Carl Jung dizia: não se torne normal. O que é normal para o rebanho é a loucura para a alma. Então hoje, respire fundo e tire a máscara, mesmo que lentamente, mesmo que com medo. Permita-se ser quem você é, mesmo se ninguém entender, porque esse é o caminho da libertação. Esse é o caminho do amor verdadeiro. Esse é o caminho de volta para casa. E quando você enfim parar de fingir, quando for você inteiro, sem filtro, sem performance, talvez, só talvez, você descubra o milagre mais raro de todos. Alguém que te ame, não pelo que você representa, mas exatamente pelo que você é.